Durante anos, o Xbox sempre foi o console mais potente, isso até a chegada do Xbox One, que mudou tudo e causou polêmicas por seu foco em TV e não em videogame. Xbox One X devolveu o posto para a Microsoft e até pouco tempo o posto ainda era mantido por causa do Xbox Series X. Aí chegou o PS5 Pro com seus poderosos 33 teraflops. Teve uma correção? 16? 16? Você já parou pra pensar no que realmente separa os consoles de nova geração? Teraflops, arquitetura, upscaling, como isso funciona e o que isso afeta de verdade nos jogos, é o que vamos discutir. Mais um vídeo sobre a grande batalha na guerra dos consoles, agora o Xbox Series X versus o PS5 Pro. Se você acha que sabe tudo, eu te garanto que você vai aprender algo novo nesse vídeo e infelizmente, sim, infelizmente, ter alguns esclarecimentos. Os teraflops são o equivalente moderno das comparações entre 16 bits e 32 bits, algo que antes gerava competição entre os consoles. Esse termo teraflops mede a capacidade de processamento em cálculos de ponto flutuante, que são operações matemáticas importantes para gráficos e física em jogos. Existem três tipos principais de precisão para realizar esses cálculos: FP16, FP32 e FP64. FP significa formato de precisão, e os números 16, 32 e 64 representam a quantidade de bits usada. Quanto maior o número, maior é a precisão, mas também mais pesada. No geral, usamos o FP32, que é o equilíbrio entre precisão e desempenho. Por exemplo, o PS5 tem 10 teraflops em FP32, mas em FP16, 20 teraflops. No entanto, como o FP32 é o mais comum, vamos focar nele. No caso do PS5 Pro, ele tem cerca de 16,7 teraflops em FP32, representando uma melhoria de aproximadamente 45% em relação ao PS5. Essa informação foi confirmada pelo engenheiro do console Mark Cerny e também por análises de canais especializados como a Digital Foundry. O PS5 Pro utiliza a arquitetura gráfica RDNA 2 com algumas adaptações da RDNA 3 para processar efeitos de Ray Tracing e, supostamente, também para o upscaling com IA, que seria uma função prevista para a RDNA 4 de 2025. Esse conceito de GPU híbrida não é novo para a Sony. No PS4 e no PS5 eles usaram essa abordagem. O PS5, por exemplo, é baseado em uma tecnologia RDNA1 customizada que lembra a placa de vídeo RX 5700 XT, mas que utiliza o núcleo da RDNA2, similar ao da RX 6700. A Sony já chamou essa versão internamente de RDNA 1.9, o que significa que ela não possui algumas funções avançadas, como suporte ao XeSS, que é uma tecnologia de upscaling de IA via hardware. Ele também não conta com os Mesh Shaders, uma função usada para renderizar cenários complexos em jogos como Alan Wake 2 no Xbox. Falando em Xbox, ele utiliza uma arquitetura RDNA 2 completa tanto no Series X quanto no S. Isso significa que tecnologias como o XeSS, que é similar ao novo PSSR, o Pistor, do PS5 Pro, já são compatíveis com ambos os modelos de Xbox desde o lançamento em 2020. A Microsoft também está desenvolvendo sua própria tecnologia de upscaling e a AMD está trabalhando no FSR4 com aprendizado de máquina via hardware. Esse FSR4 terá duas versões provavelmente, e uma delas pode ser compatível com os Xbox. O PS5 nesse caso ficaria sem essa tecnologia, mas ainda não sabemos qual será a solução da Sony ou da AMD para compensar essa diferença. O conceito de upscaling avançado ganhou destaque com a Nvidia e sua tecnologia, o DLSS. Quando Jensen Huang, CEO da Nvidia, lançou o DLSS 1.0, muitos ficaram céticos, já que a primeira versão teve resultados limitados e foi difícil de implementar para os desenvolvedores. Mas o DLSS evoluiu e a versão 2.0 transformou o mercado. Com ela, tornou-se possível rodar o jogo em 1080p e aumentar a resolução para 4K de forma quase idêntica ao 4K nativo, mas com ganho de performance, já que o processamento é feito em uma resolução mais baixa. Em muitos casos, o DLSS 2.0 chega a aparecer até melhor do que a resolução nativa. Isso ocorre especialmente quando comparado a imagens com TAA, que, embora ajude a suavizar serrilhados, gera uma leve perda de nitidez. O anti-serrilhado é um recurso fundamental para upscaling e envolve várias técnicas. A mais poderosa delas é o SSAA, que gera uma imagem com muito mais pixels para suavizar as escadinhas nos contornos dos objetos. No entanto, o SSAA é muito pesado, pois exige que a GPU renderize em uma resolução interna muito alta, por exemplo, em 4K em um monitor 1080p, o que reduz a performance. Para aliviar essa demanda, surgiram alternativas mais leves, como o MSAA, que suaviza apenas as bordas dos objetos, e o FXAA, que desfoca as bordas para suavizar os serrilhados. O FXAA é uma opção leve, pois é aplicado
usado como pós-processamento, mas por ser aplicado depois, às vezes deixa a imagem um pouco borrada. Mais recentemente, o TAA ganhou popularidade. Ele utiliza dados de quadros anteriores para suavizar o serrilhado de forma mais inteligente, e pode ser usado para melhorar a renderização de cabelos e sombras sem exigir uma resolução muito alta. Apesar disso, o TAA pode causar ghosting, uma espécie de rastro nas bordas de objetos em movimento, já que depende de informações de frames anteriores, ou buffers. O uso de upscaling começou com a transformação para monitores LCD, pois essas telas exigem que os pixels preencham a resolução nativa da tela. A técnica de upscaling evoluiu de uma simples repetição de pixels vizinhos, que resultava em uma imagem borrada. Essa técnica, inclusive, é a mesma usada para borrar uma imagem, repetir um pixel vizinho. E foi para métodos como o upscaling temporal, que usa frames anteriores para prever melhor quais pixels precisam ser ajustados. Esse conceito acabou evoluindo para técnicas mais avançadas como o DLSS e o FSR, que combinam IA e aprendizado de máquina para aumentar a nitidez e o desempenho das imagens e acertar com mais precisão o pixel vizinho. Tudo isso foi só para mostrar como a história do anti-serrilhado e do upscaling foi importante um para o outro. O uso de upscaling atualmente é debatido, pois algumas desenvolvedoras têm usado essas técnicas para compensar jogos mal otimizados, lançando-os com baixa performance e utilizando upscaling e patches pós-lançamento para mascarar problemas. Exemplos incluem Cyberpunk 2077 e Star Wars Jedi Survivor, que chegaram ao mercado com graves problemas de performance. Jedi Survivor, por exemplo, rodava a 1080p no PS5 e mesmo assim enfrentava dificuldades de desempenho. Ah, Leônida, isso é normal acontecer para ela tentar alcançar 60 FPS. Não, isso é no modo 30 FPS mesmo. Ele chega a 1080p. Com atualizações posteriores melhoraram a performance, não o suficiente, mas a ponto do jogo poder ser lançado para o PS4 também, que possui metade da memória do PS5 e um hardware de 2013. Já Cyberpunk, acho que todo mundo já sabe como que foi. Com o lançamento do PS5 Pro, o console ganha compatibilidade com uma versão do XeSS, uma tecnologia de upscaling da Intel que utiliza aprendizado de máquina. O XeSS tem duas versões, uma que funciona em hardware com aceleradores de IA, como os da Intel, e outra que roda em dispositivos sem esses recursos, como o Xbox Series X, via DP4A, disponível desde o lançamento em 2020. PS5 normal, que possui uma arquitetura híbrida entre RDNA1 e RDNA2, depende do FSR da AMD para realizar o upscaling, mas sem o mesmo nível de precisão do XeSS, do DLSS ou PSSR, que utilizam aprendizado de máquina. O FSR ainda é uma boa alternativa, mas fica atrás em comparação com métodos que usam IA. Para ilustrar as diferenças de desempenho entre o PS5 Pro, Xbox Series X e o PS5 normal, imagine que um jogo como GTA 6 utilizasse XeSS. No PS5 Pro, a versão mais avançada do XeSS seria processada em hardware dedicado para IA, possibilitando uma taxa de 60 FPS. No Xbox Series X, o XeSS rodaria via DP4A, com uma ligeira perda de qualidade de imagem e desempenho, em torno de 54 FPS. Já o PS5 comum, sem recursos dedicados para IA, precisaria adaptar o XeSS via SM6.4, o que implicaria em uma qualidade inferior e um impacto de performance significativo. Com o jogo rodando perto de 40 FPS, ele perderia mais tempo fazendo a reconstrução do que ganhando FPS, tornando essa tecnologia inútil. Espero que assim fique claro qual a verdadeira diferença dessas tecnologias nos consoles. O DLSS surgiu da necessidade de tornar o Ray Tracing, até então exclusivo para filmes em CGI, viável em jogos rodando em tempo real. Como o Ray Tracing não é aplicado em todos os pixels, ele gera uma imagem com ruídos que precisam ser suavizados. Para isso, foi criado um efeito chamado denoiser. Mesmo assim, o Ray Tracing ainda era muito pesado, levando a técnicas de otimização que incluíram a aplicação do efeito em apenas alguns objetos, diminuição da resolução e uso do Ray Tracing apenas para elementos específicos, como só reflexo ou só iluminação indireta. Esse avanço permitiu que os jogos rodassem acima de 30 FPS com Ray Tracing em resoluções como 1080p, criando a possibilidade de usar upscaling para escalar a imagem em 4K. O Ray Tracing simula o comportamento da luz, mas há um passo além, o Path Tracing, que traça o caminho completo da luz, algo que talvez só se torne democratizado em consoles futuros como o PS6. O desenvolvimento de tecnologias como o gerador de quadros também contribui, pois ele interpola frames, criando uma experiência mais suave. Com a corrida das empresas e de tecnologias em direção ao uso de inteligência artificial, há potencial para que, no futuro, renderização complexas como Ray Tracing possam ser substituídas por IA, permitindo um nível de realismo absurdo com hardware mais simples e barato. Parando pra pensar, vai fazer com que o que a gente tem agora nessas placas monstruosas e caras virem tudo lixo, porque uma IA pode simplesmente substituir tudo de um jeito mais simples no futuro. Uma das
das promessas do DLSS é dar ao jogador a liberdade de escolher entre visuais aprimorados ou performance mais alta. Porém, o que vemos hoje é um cenário onde jogos são lançados inacabados, com o DLSS sendo usado para compensar a qualidade base. Imagina o seguinte gráfico: cada jogo tem que atingir um certo nível de qualidade que a gente chama de Gold. Algumas empresas estão usando o upscaling para fazer jogos alcançarem nível mínimo de qualidade mais cedo, economizando tempo e recursos no desenvolvimento. No futuro, meu maior medo é isso incluir também o uso de gerador de quadros. Nota de edição: Monster Hunter Wilds fez isso. Com o surgimento do Ray Tracing, muitos jogos passaram a depender quase inteiramente dessa técnica para simular luz e reflexos, deixando de lado a iluminação pré-calculada ou pré-baked, como chamam, que é mais leve, pois é processada com antecedência. Embora o Ray Tracing ofereça uma iluminação realista, ele exige muito das GPUs. Em alguns jogos, mesmo com upscaling, o desempenho com o Ray Tracing ainda é limitado. Entretanto, jogos que utilizam iluminação pré-calculada, como em gerações anteriores, provam que ainda é possível criar visuais impressionantes sem o peso do Ray Tracing. Um exemplo disso é que, em jogos que não possuem mudanças de iluminação ao longo do tempo, como o ciclo de dia e noite, não é necessário calcular a luz em tempo real com o Ray Tracing. Em jogos que não possuem mudanças de iluminação ao longo do tempo, como o ciclo de dia e noite, não é necessário calcular a luz em tempo real com o Ray Tracing. Para exemplificar, podemos comparar Forbidden West, que não usa Ray Tracing, com Star Wars Outlaws, que utiliza o Ray Tracing via software. Há diferenças importantes entre Ray Tracing via hardware e via software. Quando é processado via software, ele usa voxels, representações 2D dos objetos com informações 3D, para gerar a iluminação, em vez de usar os pixels e a geometria dos objetos como no Ray Tracing via hardware. É como se uma versão do mundo ao estilo Doom 64, mas que fica invisível pra gente, fosse usado como base para fazer o efeito. Embora seja menos preciso do que o Ray Tracing via hardware, esse método é uma maneira de economizar tempo e recursos. A iluminação pré-calculada sempre teve o objetivo de imitar a luz do mundo real, ou o Path Tracing. Jogos que utilizam a iluminação pré-baked e o Ray Tracing via hardware geralmente conseguem gráficos mais sofisticados. O Ray Tracing via software, embora técnica superior ao pré-baked, não atinge o mesmo nível de realismo e pode não fazer jus ao restante dos elementos visuais, como cenários complexos e personagens detalhados. Além disso, seu uso excessivo pode fazer com que o jogo dependa de técnicas de upscaling que, mal aplicadas, deixam a imagem borrada e comprometem a qualidade. De um lado temos um jogo com iluminação fake tentando alcançar o fotorrealismo e muito mais leve, e do outro um efeito menos preciso em tempo real porque é o máximo que o hardware atual consegue, que vai ser feito de uma forma mais barata e rápida. Será que isso vale a pena? Voltando ao conceito do gráfico Gold, o Ray Tracing via software também está sendo usado para que os jogos atinjam a qualidade mínima de iluminação e possam sair mais cedo. Talvez o uso de técnicas tradicionais ou uma aplicação mais otimizada do Ray Tracing via software fossem mais adequadas em muitos casos. As empresas que utilizam upscaling para simular resoluções maiores precisam respeitar limites técnicos. Em 4K, por exemplo, a resolução interna mínima para manter a qualidade é 1080p ou 50% da resolução total. Em 1440p o limite é 864p, 58%. E em 1080p é 720p, 67%. Não dá para você pegar uma imagem em 720p e tentar fazer 4K, não vai ficar legal. Tá muito feio essas empresas fazendo jogos de qualquer jeito. 33 teraflops. O PS5 Pro vai operar como se fosse 45% mais forte que o PS5 base, e a tecnologia extra que o PS5 Pro tem vai ser usada para calcular a resolução mais alta e o Ray Tracing. Nota que eu disse a resolução mais alta e Ray Tracing, e não FPS. Isso porque quem vai limitar o processamento do FPS de todos os consoles vai ser a CPU, que todos os consoles de mesas atuais têm basicamente a mesma, incluindo o Series S. Eu expliquei isso melhor nesse outro vídeo se você tiver interesse nessa parte. O que isso vai significar para o PS5 Pro então? Quanto menos resolução, mais próximo vai ser o FPS se o limitador for a CPU, como aqui, onde o PS5 Pro tem uma CPU 10% melhor e ganhou 10% de performance. Porém, quando você aumenta a resolução, o limitador passa a ser a GPU. Aí cada console com sua determinada potência vai aguentar um tanto de resolução. Vai ser mais fácil para o PS5 Pro rodar em 8K a 30 FPS do que 2,5K a 60 FPS. Porque quando tá a 60 FPS,
FPS, geralmente quem limita é a CPU, e quando tá a 30 FPS, quem limita geralmente é a GPU. Aí ele pode usar quantos teraflops tiver, não importa se o PS5 Pro se identifica com 33 ou 16 teraflops. Então finalmente vamos ter o 8K nativo nos consoles igual falava na caixa? Não, porque o PSSR da Sony entra aqui e faz uma pegadinha. Com base no escalonamento de imagem feito por inteligência artificial, o mínimo recomendado preciso para fazer um jogo rodar externamente em 8K é uma imagem interna rodando em 1440p. E essa brincadeira custa $700, sem base e drive de disco incluso. Aqui no Brasil chega a R$7.000 fácil, por 1440p. Isso quando não está abaixo de 1080p ou 1080p. Olha o modo performance do BMW, roda em 1080p nativo com HUD em 4K. Ele é cheio de artefatos, mas é mais nítido por causa do filtro que colocaram. E por fim, o gerador de quadros. Ele na verdade roda internamente só até 30 FPS. Toda vez que ele cai para 40 significa que interno estava a 20 FPS. Isso mesmo, em 1080p. E no PS5 Pro. E um Xbox Series X. De acordo com o Phil Spencer, chefe da divisão do Xbox, o tio Phil, a Microsoft não tem planos de lançar uma versão Pro do Xbox Series X. Isso porque, tecnicamente, o Xbox Series X já opera como um console Pro. Comparado ao PS5, ele é até 18% mais rápido em performance e fica cerca de 22% abaixo do PS5 Pro, especialmente em aspectos como Ray Tracing e técnicas avançadas de upscaling, capacidades que já estão integradas ao Series X desde o lançamento em 2020. Para a maioria dos jogadores, a necessidade de um upgrade do Xbox Series X é discutível. Em teoria, uma simples atualização para suportar um upscaling mais avançado, como o XeSS da Intel ou o FSR4 da AMD, junto com uma otimização para rodar Ray Tracing e upscaling em 60 FPS, mesmo que externamente não chegue ao 4K, poderia ser suficiente. Isso manteria a experiência do Xbox Series X competitiva, sem a necessidade de um modelo completamente novo. Nesse caso em que eu citei, o Xbox Series X, os jogadores geralmente iriam ter que escolher entre o modo desempenho e o modo resolução mais alto, que é o que já acontece. Já o PS5 Pro busca oferecer uma combinação dos dois modos ao mesmo tempo, permitindo desempenho e resolução alta simultaneamente. Na prática mostra que nem todos os jogos vão usar isso, como Horizon Forbidden West, que tem 3 modos Pro. Sony, não era pra gente não precisar escolher? Porque você tá dando tanta opção agora? 3 opções Pro. No fim das contas, as diferenças entre as várias tecnologias de upscaling são mínimas. Mesmo com o PS5 usando uma versão mais básica do upscaling como o FSR, o impacto visual é difícil de notar, pois todas as tecnologias têm o mesmo objetivo, aproximar a imagem ao 4K, embora algumas vezes uma tecnologia possa ser mais nítida que outra, incluindo o FSR do PS5 normal, então as diferenças são sutis. Vou até pegar minha lupa aqui. Nesse outro vídeo eu expliquei porque os jogos estavam ficando melhor no PS5, que é o mais fraco dos consoles grandões. Só que também tem o Xbox Series X, console muito completo e amigável a quem veio do PC. E quando o Xbox ganha e o jogo ignora ter que otimizar para o PS5? Bom, nesse caso, como em Alan Wake 2, diferenças na tecnologia de shader dos consoles afetam o desempenho e os gráficos. No PS5 foi necessário fazer adaptações para manter a compatibilidade, como converter o carregamento de cenários usando Primitive Shaders. Em contraste, o Xbox Series X usa Mesh Shaders, uma tecnologia que torna o processamento mais leve e rápido. Em ambos os consoles, as árvores apresentam pop-ins, por conta das limitações do Primitive Shaders do PS5. Esse comportamento aqui é do Primitive e não do Mesh Shaders do Xbox e PC. O Xbox Series X, por outro lado, aproveita para rodar de maneira mais leve, porque o Mesh Shaders faz a mesma coisa que o Primitive, só que mais rápido, mantendo 60 FPS com mais consistência. Ambos os consoles rodam o jogo em uma resolução interna de 1270p, usando o FSR da AMD para alcançar uma saída em 4K. Se a gente relacionar o ganho de performance no modo de 60 FPS e comparar com o modo de 30 FPS, o Xbox Series X provavelmente teria capacidade de rodar o jogo em 1440p e fazer o upscaling para 4K, em vez de 1270p, como ele faz atualmente. Esses ajustes são feitos para garantir que a experiência do jogo seja parecida entre os consoles, mas eles podem restringir a performance total que o Xbox Series X é capaz de entregar a mais do que o PS5. Em A Plague Tale Wrecking, ambos os consoles oferecem várias opções de performance para adaptar o jogo ao gosto dos jogadores
jogadores. O jogo roda bem tanto em 60 FPS quanto em 30 FPS nos dois consoles. Um diferencial interessante é a opção de rodar a 40 FPS, que proporciona uma experiência mais fluida sem exigir tanto da GPU quanto o modo de 60 FPS. Esse modo é especialmente atraente para quem busca um equilíbrio entre fluidez e qualidade gráfica. Vou só deixar as imagens na tela, não vou falar nada. No Warhammer 40K Space Marine 2, há uma clara diferença na capacidade gráfica e performance entre o PS5 e o Xbox Series X. As comparações entre os consoles mostram que o Xbox Series X consegue manter uma performance melhor, enquanto o PS5 oferece uma experiência mais limitada. Esses exemplos mostram como a otimização específica para cada hardware afeta diretamente a qualidade e fluidez nos jogos. Mesmo que às vezes tentem deixar a versão do Xbox parecida com a do PS5, o Xbox ganha vantagem de qualquer forma, por ser mais potente. Se você clicou nesse vídeo pensando em qual é o melhor, como já falei antes e repito aqui, a gente pode discutir isso até amanhã. É variável e tem vários pequenos detalhes, me dá dor de cabeça só de pensar em tentar achar uma solução e ter que ficar dando zoom nas imagens e vendo cada detalhe técnico da GPU, coisa que um tem que o outro não tem. No fim das contas, as diferenças entre o PS5 Pro e o Xbox Series X não são tão grandes quanto parecem. A diferença é ainda menor quando é o Xbox Series X versus o PS5 base. Embora os números de teraflops sejam frequentemente usados para comparar desempenho, na prática a experiência do jogador depende de muitos outros fatores, como otimização, inteligência artificial, tecnologias de upscaling, e a gente não pode ignorar o preço. Cada console tem suas vantagens e desvantagens, e a verdade é que todos entregam um ótimo desempenho, independente de qual tenha mais poder de processamento, no caso aqui de GPU, porque em CPU eles são praticamente iguais. No final, o importante é escolher o que você gosta mais e onde prefere jogar. Quem decide é você. Notou mais algum ponto que gostaria de comentar? Deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, considere dar o like e se inscrever para futuros vídeos nesse estilo. Até a próxima!